Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia do canal Trumpetflix e diretamente de Nova York, hoje com um dos nossos heróis nacionais aqui, Thiago Link, diretamente aqui da Juilliard School. Thiago, é um prazer te ter aqui no canal. E para quem não te conhece, que eu acho que é uma coisa rara, mas quem é você? Uma breve introdução. Muito bem, obrigado antes de tudo, Bruno, pelo convite. Muito feliz em falar contigo, em colaborar um pouco com o teu canal. Eu sou um trompetista brasileiro, eu comecei a tocar trompete com 8 anos de idade em Porto Alegre, né, minha cidade natal. E hoje em dia, claro que a gente pode conversar um pouquinho mais detalhadamente, mas só para introduzir, hoje eu moro aqui em Nova York, trabalho aqui na Juilliard School, sou membro do American Brass Quintet e também toco com a Sinfônica de New Jersey. Você falou que começou aos 8 anos. Ao longo da sua vida, quem foram seus professores? Então, meu primeiro professor foi o meu irmão, trompetista. Ele hoje é aposentado, militar aposentado, né? Foi músico militar durante muitos anos e ele é 12 anos mais velho do que eu. Então, quando eu nasci, ele já tocava em banda de escola, né? Então, literalmente, quando eu nasci, de alguma forma eu já estava envolvido com a música por conta dele, né? Mas, naturalmente, eu não tive nenhum tipo de introdução formal à música, estava naquele ambiente por conta dele, mas ele foi o primeiro professor, apesar de que eu comecei tocando percussão, não trompete, né? Por estímulo dele também. Eu não sei dizer o porquê, mas escolhi primeiro tocar percussão com 5 anos. Fui para uma banda de escola, que na época ele estava trabalhando já, ele era um dos instrutores da banda, me incentivou a ir até lá. Comecei a tocar na banda, como a maioria de nós, né, no Brasil. E depois de algum tempo, mais uma vez, por influência não direta no sentido de ele nunca insistiu para que eu tocasse o trompete, mas como eu via ele tocando, comecei a me interessar pelo instrumento. E ainda nessa mesma banda, que é uma escola lá da nossa cidade, eu troquei então, passei a tocar trompete nessa banda, mas de novo, quem me introduziu ao instrumento foi o meu irmão. Então o primeiro professor foi ele, quem me ensinou de fato a tocar trompete foi o meu irmão. Depois disso, nessa banda então, nós tínhamos um professor de metais, que ele é um trompista, né, militar também, e ele foi um dos meus principais professores, me ajudou muito nesse início também, depois que o meu irmão me introduziu ao trompete. Ele foi uma pessoa bem importante, um ótimo professor, porque foi no momento, eu era uma criança ainda, tinha 8 para 9 anos, não tinha um interesse muito grande em estudar, eu queria mais tocar e me divertir e não fazer o que a gente deveria fazer, o que eu deveria fazer naquele momento. Mas ele foi alguém, no melhor sentido da palavra, rigoroso, sempre passava exercícios, métodos e cobrava, né, da gente, de todos os alunos, claro, não só de mim. Então, e o nome dele, claro, é importante que eu mencione, o Norberto Menegotto, o nome deste professor. E aí depois disso eu fui para a escola da OSPA, na Sinfônica de Porto Alegre. Eu já estava com 11 para 12 anos. Foi aí que eu comecei a estudar de maneira mais séria, digamos assim, com esse professor na banda. Como eu disse, por conta dele eu tinha que levar a sério, né? Mas ainda assim a banda, ela me trazia uma motivação mais de, como de novo, é muito comum quando a gente é criança, jovem, a gente quer estar na banda com amigos e tudo mais. Mas passados alguns anos, eu acabei decidindo, de novo meu irmão também me incentivando, decidi seguir então o estudo da música e fui para a escola da OSPA. E lá eu estudei com o José Maria Barrios, que ele foi o primeiro trompete da OSPA durante muitos anos, eu não sei precisar quantos anos, mas na época ele era ainda o primeiro trompete da OSPA. Depois disso, meu próximo professor foi o Evandro Maté, que depois de alguns anos se tornou meu colega. Quando eu entrei na OSPA ele ainda estava na orquestra, então nós fomos colegas na OSPA. E finalmente eu tive, já quando eu estava na OSPA, a oportunidade de estudar por um período curto na França. Eu estudei com Pierre Dutot e com Patrick Carceller, que é um professor que pouca gente conhece, certamente no Brasil poucas pessoas conhecem ele, mas é um incrível professor, é um cara, além de ser uma pessoa maravilhosa, é um professor que me ajudou muito também. E o Pierre dispensa comentários, porque, enfim, ele só pelos alunos dele, David Guerrier, primeiro trompete da Filarmônica de Berlim, André Henry, todos esses grandes nomes, dispensa apresentações. E mais recentemente aqui em Nova York com o David Krause, né, durante um ano também. E com quantos anos você se profissionalizou? Eu comecei a trabalhar com trompete com 15 anos.
em uma orquestra de sopros, através do Evandro. Quando eu comecei a estudar com o Evandro, ele automaticamente, assim que eu passei a ser aluno dele, ele era o coordenador do naipe de trompetes dessa orquestra de sopros, e por determinação dele, o restante do naipe era formado por alunos dele. Então era até uma rotina muito legal, porque a gente ia para as aulas, todos os alunos iam para a aula à tarde com ele, no final da tarde íamos todos com ele, né, colocava todo mundo no carro, todo o naipe de trompetes, literalmente, e a gente ia era uma cidade vizinha, ia para o ensaio dessa orquestra de sopros. Então esse foi o primeiro lugar onde eu comecei a trabalhar, a ganhar dinheiro com trompete. E com quantos anos você foi para a França? E como foi essa experiência na França? Então, eu fui para a França já estando na OSPA, eu já trabalhava na OSPA. Você entrou na OSPA com quantos anos? Com 21 anos, 21. E eu fui para a França com 24 anos. E surgiu a oportunidade através do Pierre Dutot, ele foi para o Brasil dar um festival, e no final ele perguntou se eu tinha interesse em estudar lá, ele queria me ajudar, né? E aí as coisas se concretizaram. Mas eu não fui estudar com ele em nenhum dos dois lugares, né, que ele deu aula durante toda a carreira dele, que foi em Bordeaux e em Lyon, porque nessa época ele já estava aposentado desses conservatórios. Então, ele me recomendou para o Conservatório de Nice, que fica no sul da França, com o Patrick Carceller, né? E, claro, de novo, eu não conhecia o Patrick, mas por recomendação dele eu jamais questionaria, e foi uma decisão muito... hoje eu vejo que muito acertada. Mas a experiência na França, Bruno, ela foi muito positiva. Eu aprendi muito a como, de maneira bem ampla, como estudar melhor o trompete. Eu acho que aqui, até aquele ponto... Claro, eu tocava na OSPA, naturalmente eu sabia lidar com as situações do dia a dia do meu trabalho, mas enfrentava muitos desafios, né? Principalmente técnicos. Talvez não era tão evidente, ou seja, eu conseguia fazer o meu trabalho, mas pessoalmente eu tinha os meus desafios, como todos nós, né? Claro. Mas na França, com o Patrick, e aliás, né, só para deixar bem claro, o Pierre ele era um professor convidado nessa época, então ele ia basicamente uma vez a cada 2 meses, dava aula para todo mundo, né, naquele período que ele estava lá, mas o principal professor era o Patrick. E ele me ensinou muito a administrar o meu tempo, a usar o meu tempo de estudo de uma forma mais inteligente. Eu era um pouco... não sei se inconsequente é a palavra, mas eu deixava as coisas acontecerem ao invés de controlar o meu estudo, né? Eu ia tocando, até que daqui a pouco as coisas paravam de funcionar. E veja, eu já com 21 anos, 24 nessa época, né? Já atuando profissionalmente, mas com muitas lacunas, né? Não por responsabilidade de nenhum professor, completa responsabilidade minha. Você sente que talvez faltava uma prática mais estruturada, assim? Faltava. Mais programada, estruturada? Faltava bastante. Você acha que isso é uma coisa que ainda está engatinhando no Brasil? Não digo engatinhando, mas que pode melhorar, vamos dizer assim. Sempre, com certeza. Com certeza, eu acho que talvez em outros lugares está uma coisa mais sólida. Mais estruturada. Inclusive, morando aqui por pouco tempo, faz quase 3 anos que eu moro aqui, mas o pouco que eu pude ver, eu já noto essa diferença, que existe uma estrutura desde a base, existe talvez um planejamento, né? Mas, claro, sempre vai depender do aluno, da pessoa que quer de fato conquistar aquilo, né? Se não fosse assim, todos conquistariam tudo, né? A gente sabe que as coisas vão se afunilando. Mas com certeza eu acho que falta um pouco, apesar de que, de novo, né? No meu caso, eu acho que eu tive muita sorte, sempre encontrei no meu caminho professores que não só me ajudavam com o instrumento, mas também queriam ajudar de outra forma, né, em todos os momentos da minha vida. Mas essa questão de não ser capaz de me organizar, eu, claro, acredito 100% a mim por uma série de questões. Eu acho que, como eu comecei a tocar cedo trompete, é natural que a gente não pense tanto para tocar um instrumento quando a gente começa. Então era tudo muito, muito intuitivo, o que foi muito bom. Mas eu acho que eu continuei com essa abordagem com o passar dos anos. E aí as responsabilidades, o trabalho, essas coisas todas foram exigindo que eu fosse um pouco mais maduro, talvez, né? Então eu acho que isso foi o que, de novo, voltando a essa experiência na França, até aquele momento eu não tinha total clareza de que eu precisava ser um pouco mais... eu acho que organizado de maneira geral, né? Cuidar um pouco mais de mim como trompetista. E a saída para a França foi para algum curso específico, graduação? Foi um curso específico que eles
proporcionam na França não é equivalente a uma graduação ou qualquer coisa na área acadêmica, porque eles ainda têm um sistema de conservatórios. Então foi um diploma específico, né, que eu obtive esse diploma no final deste ano lá, né. Essa poderia dizer que é uma vantagem, foi no meu caso, porque eu pude fazer a prova para ter o diploma mesmo após um ano. Eu não precisei ficar lá por 3 ou 4, até mais tempo, 3 ou 4 anos lá, como geralmente é uma graduação, por exemplo, né, na Europa ou mesmo aqui nos Estados Unidos e, claro, no Brasil. Porque, basicamente, se o aluno tem condições de tocar a prova que eles exigem no final do ano, ok, eles dão o diploma ou não, né? Então, quando acabou o ano, eu recebi o que se chama de Diploma de Estudos Musicais. Esse é o diploma que eu possuo da França, mas ele não tem qualquer relação, de novo, né, com a academia, não é nenhum tipo de graduação ou mestrado. Entendi. E aí, depois da França, você voltou ao Brasil? Voltei para a OSPA, né? Continuei trabalhando na OSPA. Montamos o Quinteto Porto Alegre em algum ponto. Isso foi em 2013 para 2014, se eu não estou enganado. Trompetes éramos eu e o Eliezer Ribeiro. Aprendi muito com ele, aliás, também, tocando no quinteto. Porque na OSPA, como nós dividíamos o mesmo cargo, a gente basicamente não tocava juntos, né? Nós revezávamos. Então, no quinteto era a oportunidade que eu tinha de aprender muito com ele tocando. O Miltinho também era o trombonista. Enfim, formamos o quinteto. Foi uma época muito, muito boa, muito produtiva. Acredito que ajudou a todos nós. Eu não posso falar por todos os colegas, mas certamente foi uma época de crescimento para todo mundo. Mas, enfim, continuei na OSPA, basicamente, durante todo esse período. Isso foi em 2012, quando eu retornei para o Brasil, né? Depois da França. E aí você ficou na OSPA até? 2023, quando eu vim para cá. E por que essa decisão? É difícil de explicar, na verdade, porque a resposta simples, eu acho que é a única que eu tenho, Bruno, é que eu estava sendo movido por algo que me desafiasse talvez mais. Não que eu não fosse desafiado no meu trabalho na OSPA, mas pessoalmente eu sentia que eu poderia talvez fazer mais coisas. Daria para chegar um pouco a mais. Eu acho que sim, acho que essa foi a motivação, né? De pensar que vamos tentar, vamos ver se é possível. E aí você largou tudo lá ou se licenciou? Eu tive um período de licença no início, como eu já estava, porque aí eu já tinha completado 15 anos de OSPA, né? Então, por ser um serviço público, então a gente vai acumulando licenças, né? Então eu tinha um período ali, alguns meses, que foi o que eu usei para vir para cá, mas depois de um tempo, como os meus planos não eram voltar para o Brasil, eu tive que abdicar do meu cargo. Então em algum momento, na verdade 6 meses, um pouquinho mais, mas um pouco mais de 6 meses que eu estava aqui estudando, eu tomei a decisão de me exonerar, né, do cargo da OSPA. E aí você veio para cá, para Manhattan School, para fazer uma mestrado? Para fazer a graduação. Graduação? A graduação, porque como eu expliquei, né, no caso da França, por exemplo, eu fiz um diploma que não tinha qualquer conexão. Eu achei que você tivesse feito no Brasil. E não, sempre fiz também. A escola da OSPA é um sistema de conservatório, né? E depois com o Evandro também, era um curso quase que privado, digamos assim, era uma extensão, na verdade. Então, essa é a parte interessante, digamos assim, mas eu nunca fiz uma formação em universidade. Então, quando eu decidi vir para cá, o caminho que parecia talvez mais acessível seria vir como um estudante, né? Porque, claro, eu já tinha essa ideia de que, eu quero ir para algum lugar nos Estados Unidos, mas eu não queria vir eu não queria pensar de maneira muito ampla, né? Vamos para algum lugar nos Estados Unidos. Então, eu digo vamos porque, claro, né, sempre pensando com a minha esposa, com a família, pensamos em Nova York. Por questões óbvias, eu acho, né? Talvez para a maioria das pessoas, Nova York, é um centro, muita coisa acontece aqui. Então, eu pensei, se eu for para lá como um estudante, claro, em primeiro lugar, buscando sempre me aprimorar, mas sabendo que as oportunidades poderiam surgir mais aqui, se comparado com um lugar talvez menor, né? Mesmo aqui nos Estados Unidos. Então, mas sim, eu vim para fazer... Se eu queria vir como estudante, eu precisava me encaixar dentro do sistema, então não tinha como comprovar o que eu nunca tinha feito, né? Então, como eu não tinha nenhuma graduação, eu entrei como aluno de graduação do primeiro ano. Aqui. Na Manhattan School? Na Manhattan School. Estudando com o David Krause. Com o David Krause. Porque eu acho que quem não sabe, o David Krause é o primeiro trompete do Metropolitan Opera. Metropolitan, exato. É um dos caras mais importantes do trompete nos Estados Unidos. Exatamente. E um professor, é importante dizer, muito bom. E acima de tudo, um ser humano incrível.
que me ajudou muito. Como eu mencionei antes, né, que felizmente todos os professores me ajudaram muito e ele foi uma pessoa muito, muito importante no período, principalmente de chegada, que não é fácil, né? Sim. Chegar num país diferente, um idioma diferente, cultura diferente, dificuldades de todos os tipos, né? Então ele foi uma pessoa realmente muito importante, não só como professor de trompete, mas para a vida, né? Muita gente acha que é só conseguir uma bolsa, né? Mas não é só bolsa. Não, é bem mais do que isso. Né? Ter uma estrutura para morar, para comer, para se locomover. Exato. E Nova York... É tudo muito caro. É tudo muito caro, não é simples, não. E aí você ficou quanto tempo na Manhattan? Eu fiz 1 ano também, parece que 1 ano é o período que me permito ficar nos lugares. Mas nesse caso foi por um ótimo motivo, porque eu fiz o meu primeiro ano de graduação e aí as coisas começaram a acontecer logo no final do primeiro ano, e aí por coincidência e por sorte, ou enfim, foi quando surgiu a vaga do American Brass Quintet, quando eles abriram a vaga. Abriram, eu digo... no caso deles, eles não fazem uma audição aberta como as orquestras fazem, eles não anunciam nem nada disso, mas abriram no sentido de que o ex-trompetista, o Kevin Cobb, decidiu deixar o grupo, né? Então eles, claro, precisavam de alguém. E foi exatamente nesse final do meu primeiro ano, ali por junho, mais ou menos, final de maio, início de junho. E então foi quando o Eric Reed, que é o trompista do grupo, me mandou uma mensagem de texto, né? Dizendo que eles tinham pedido recomendação pro David Krause, e ele recomendou o meu nome. Ele falou, tem esse aluno, explicou um pouco sobre mim, e eles perguntaram se eu tinha interesse em audicionar pro grupo. Eu sempre brinco com meus colegas hoje que até hoje, e isso é verdade, eu tenho um print dessa mensagem. Porque eu lembro exatamente, era um sábado. É muito claro, eu estava em casa dando uma aula online para um aluno do Brasil, que era algo que hoje infelizmente não dá para fazer tanto, mas na época eu fazia bastante. E no finalzinho da aula eu vi que veio aquela mensagem, né? Deu para ver um pouquinho da mensagem, né? Na tela do celular. E aí logo que eu terminei a aula eu fui ver e fui correndo mostrar para minha esposa, porque eu literalmente não acreditei, né? Nunca tinha falado com nenhum deles na vida. E aí surgiu essa oportunidade, caiu literalmente no meu colo. Claro, né, pelas circunstâncias de estar aqui, estar no lugar certo, no momento certo. Mas enfim, eu sei que tu não perguntou, mas só estou contextualizando a resposta baseada na tua pergunta dos meus estudos na Manhattan, porque acabou esse primeiro ano, nesse momento houve o contato do quinteto, e eu comecei toda a preparação para a audição, que aconteceu logo no início do que seria o próximo ano, né? E aí as coisas aconteceram, deu tudo certo, pude ganhar a audição com o quinteto, e aí já não fez mais sentido e nem seria mais possível continuar na escola pela agenda mesmo, né? Entendi. Então, eu ainda não concluí a minha graduação com a escola. Eu pedi uma licença para eles e que ela já se estendeu. Eu preciso até resolver como que isso está com eles, mas confesso que não é uma prioridade hoje em dia. E aí entrou no quinteto, e como é fazer parte de um dos maiores quintetos da história? Às vezes, eu não digo isso por nenhum motivo, eu tento ser bastante honesto quando as pessoas perguntam sobre isso, Bruno. Às vezes, mesmo tendo passado já quase 1 ano que eu estou tocando com eles hoje, tem momentos que eu penso, será que isso realmente está acontecendo? Porque quando a gente vem de um país como o Brasil, em que infelizmente as coisas são um pouquinho mais difíceis, a gente enxerga lugares como Nova York, uma escola como essa, um quinteto como esse, parece muito distante, quase inatingível. E para muitos de nós é inatingível. Não por falta de capacidade, muito pelo contrário, no Brasil a gente tem tanto talento, mas como tu comentou antes, falta estrutura, falta tudo, né? Falta tudo, infelizmente, né? Então, claro, aos pouquinhos eu vou me acostumando, mas como eu falei, né? Quando eu recebi uma mensagem, o simples fato de receber uma mensagem propondo uma audição, ou seja, não tinha nada concreto ali, mas o fato de ter sido considerado já foi... Tanto que quando eu toquei um concerto com eles como parte da minha audição, eu já estava super feliz. Eu falei, eu não quero saber do resultado, eu já toquei com eles, né? Então aquilo para mim já era uma grande realização. E talvez por isso, até pelo fato de ver isso, ver o grupo, ver o quinteto, ver a possibilidade de trabalhar na Juilliard, tudo isso que tem acontecido hoje, eu acho que pelo fato de ver essas coisas tão distantes de mim, eu acho que isso me ajudou também a dar o meu melhor, né? Porque eu pensei, bom,
eu cheguei até aqui, então eu preciso fazer o melhor que eu posso. Esse é o momento da minha vida e não tem uma segunda chance, né? Então eu acho que por um lado até ajuda essa percepção que a gente acaba tendo, né, de que, de novo, é muito distante, é quase impossível. Então esse pensamento eu acho que me ajudou. Então vamos lá, então eu preciso fazer talvez, sei lá, mais do que os meus concorrentes, alguma coisa nesse sentido, né? E aí você entrou no quinteto e logo em seguida apareceu a Juilliard School. Isso. Apareceu, né? É modo de dizer. Não, claro, até é importante esclarecer que o quinteto, o American Brass Quintet, ele é residente na Juilliard School, né? Então, quando um membro entra no grupo, ele automaticamente também passa a fazer parte do quadro de professores da escola, né? O American Brass Quintet tem um seminário de metais bastante único até no país. Então, mais uma vez, quando a gente recebe o convite para se tornar membro do grupo, a gente acaba também se tornando membros da Juilliard, né? Faculty, como o pessoal chama aqui. Agora, falando primeiramente do quinteto, como que é a rotina do quinteto? Vocês têm ensaios semanais? Como que funciona? É bem flexível, depende muito da nossa agenda, basicamente, porque todos os membros do quinteto têm outras coisas, têm outros trabalhos, né? No meu caso, por exemplo, eu toco também numa orquestra. Os meus colegas, o Brandon, por exemplo, que é o outro trompete, toca muito solo, faz muita música de câmara com outros grupos também, ele toca jazz também, então ele é bastante ocupado com outras coisas. Então a gente organiza a agenda de acordo com a disponibilidade de cada um, né? Então, e como eu disse também, de acordo com a nossa agenda, que varia muito. Então a gente tem meses em que a gente toca relativamente pouco, um concerto no mês, mas tem meses que a gente viaja e faz uma turnê de 2 semanas, por exemplo, né? Fica fora de casa, fora de Nova York, por 2 semanas. Então a gente organiza os ensaios basicamente em torno desses compromissos e também, né, Bruno, de acordo com o repertório. Então se a gente tem, por exemplo, ontem nós tivemos o nosso concerto aqui na Juilliard e quando a gente toca aqui, claro que a gente sempre busca um repertório novo, né? A gente não toca o que já tocou em outros anos aqui, então o grupo busca sempre renovar o repertório. Então quando a gente tem os concertos da Juilliard, é uma época do ano, a gente faz 2 concertos no ano aqui, né? Em novembro e em março. Sempre no período aí, em torno dos concertos da Juilliard é quando a gente ensaia mais também, porque é um programa exclusivo para cá. Mas fora isso, a gente busca também manter o mesmo repertório para os outros lugares, isso facilita bastante. Então a gente faz ali uma sequência de ensaios do começo do semestre, por exemplo, prepara bem as obras que a gente, sejam novas ou coisas que a gente está revisitando, e aí usa esse repertório para o restante do semestre, por exemplo, né? E agora falando sobre a Juilliard. Qual que é a sua rotina aqui dentro da Juilliard School? O meu trabalho basicamente... Acho que é uma coisa bom pontuar que assim, a Juilliard School é uma das maiores escolas de artes do mundo. Que engloba dança, teatro, música. Exato. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? São essas 3, Então, isso aparece, eu até estou falando com a minha esposa, a Juilliard aparece até em menções em filmes de Hollywood. Alguns, né? É uma escola muito famosa, né? Muito famosa, no mundo todo. E muitos atores famosos se formaram aqui, né? Então, de fato, ela tem um prestígio, né, em torno dela. Claro que é uma grande escola, ela não tem um nome por acaso, mas existe um certo glamour também, né? Nova York, todo esse contexto, né? Mas realmente é uma escola muito, muito, muito conhecida, né? Talvez a mais conhecida, pelo menos. É difícil a gente dizer qual é a melhor, porque tem tantas escolas tão boas, né? Mas de fato é a mais conhecida, né? Por conta disso, né? Filmes e aquilo que é de acesso, né, das pessoas, de mais fácil acesso. De novo, como membro do quinteto, o nosso trabalho principal é dar aulas para grupos de música de câmara, né? Então, o American Brass Quintet tem um seminário aqui na escola. Os alunos eles precisam fazer pelo menos 4 semestres. Quando eles entram na escola, eles precisam fazer pelo menos 4 semestres do seminário do quinteto. Então, nós temos que organizar esse seminário, né? Nós nos encontramos com eles, mais uma vez, depende muito da agenda do quinteto, mas nós vamos organizar pelo menos um encontro no mês. Às vezes 2, às vezes até mais, vai depender bastante, mas nós temos que fazer pelo menos 6 encontros com todos os alunos do seminário, ao longo do semestre, né? E depois disso, cada membro do grupo fica responsável por um grupo de música de câmara que integra esse programa, né? Então, o meu trabalho atualmente é dar aulas para um quinteto. Eu tenho um quinteto de metais, eu venho para cá para
para Juilliard, e aí, de novo, vai de acordo com a nossa agenda, a minha agenda é dos alunos, que aliás é muito ocupada, né? Um aluno da Juilliard, ele faz muita coisa, eles tocam em orquestra, grupo de música de câmara, e além de trabalhos também que os alunos, por estarem em Nova York, eventualmente fazem trabalhos fora da escola, e todas as cadeiras teóricas e tudo mais, então eu sempre busco ser o mais flexível possível para não sobrecarregar a agenda deles, né? Mas enfim, só te respondendo mais objetivamente, o meu trabalho é com os grupos de música de câmara, né? De metais, naturalmente. Como foi receber essa notícia de você seria um professor da Juilliard? É claro que é uma realização, mas é uma realização de algo que eu talvez nem esperava. Porque, como eu comentei antes, né, a gente acaba enxergando essas coisas muito distantes da nossa realidade. Então, eu vejo como a realização de um sonho, mas ao mesmo tempo eu nem sei se eu tinha esse sonho, sabe? Eu achava que não, ok, talvez uma outra coisa pode ser que sim, mas uma escola como essa, um grupo como esse, talvez já é demais, né? Talvez nem me permitia sonhar tanto. Talvez estudar na escola, não... Talvez estudar, exatamente, mas não, né, me tornar parte do corpo docente da escola é quase que, às vezes, inacreditável. Como eu já mencionei antes também, não digo isso para me menosprezar de nenhuma forma. Eu consigo reconhecer as minhas qualidades, mas entendo que é algo muito grande, né? Então, quando eu recebi a notícia, como eu te disse, né, de forma automática, existe um processo, aliás, talvez seja interessante contar um pouco, existe um processo posterior, então, uma vez que o grupo, porque são os membros do quinteto que escolhem, né, quem vai entrar, mas existe todo um processo formal dentro da escola, né? Então, claro, é preciso uma reunião com reitoria, com diretores de departamento, tudo isso, que foi, diga-se de passagem, mais estressante do que fazer a minha audição com o grupo, né? Por diversos motivos. Imagina, eu estou na sala do reitor da escola, recebendo uma série de perguntas, né? Tendo que responder uma série de perguntas, e os colegas estavam junto, então isso foi bem útil naquele momento, eles ajudaram bastante, mas, de novo, é um processo que, mesmo estando ali, recebendo a notícia por parte do grupo, né? Você é o novo... Aliás, se tu me permite contar, foi engraçado também, porque eu fiz a audição com o quinteto em 2 etapas. Eu fiz uma audição aqui na Juilliard, eu vim aqui, a audição deles é basicamente um ensaio, eles te dão uma lista bem grande de repertório do que eles já estão tocando. Eu preparei aquilo, vim aqui, aí eles pedem, vamos tocar então essa peça. Ok. Pedem para eu fazer de um jeito, fazer de outro, bem, né, como uma audição. E no meio disso, uma pequena entrevista também, porque, claro, eles precisam, num grupo de música de câmara, mais talvez do que numa orquestra, é muito importante saber com quem você vai trabalhar. Então, eles queriam entender também que eu não era, talvez, só um bom trompetista para o grupo, mas uma boa pessoa para o grupo, né? Então, essa foi a primeira parte da audição. Passado essa primeira parte, eles ouviram um número, eu acho que de 20, talvez 20 e poucos trompetistas. Aí eles chegaram a uma lista um pouco reduzida, de 3 ou 4 nomes, se eu não me engano. E eu era um deles, eles me ligaram de novo, explicaram, olha, Thiago, a gente gostaria então que agora, ainda como parte da tua audição, que tu fizesse um concerto com a gente. E aí eu fiz esse concerto em fevereiro do ano passado, e depois disso, eu estou só contando isso para chegar onde eu estava comentando sobre o resultado, né? Como que chegou o resultado. E aí, depois do concerto, eles me comentaram, olha, tem mais um candidato para tocar com a gente no dia tal, e é claro que eu gravei aquela data como a coisa mais importante do mundo, e depois disso a gente vai tomar a nossa decisão. E aí eu me lembro que foi num dia específico, o concerto desse outro candidato, e aí no dia seguinte, foi num domingo, e na segunda-feira o dia foi passando, e por algum motivo eu fiquei pensando, será que eles vão me falar alguma coisa? Será que eles vão ligar? Será que vão mandar um e-mail? Será que... Bateu uma ansiedade. Eu comecei a ficar um pouquinho ansioso porque eu queria saber o que tinha acontecido, né? Mas justamente na segunda-feira, à noite, o John Rodjak, que é o trombonista baixo do grupo, ele me ligou, né? E aí o nosso bebê, o Miguel, ele estava com poucos meses, então ele já estava dormindo, minha esposa já estava dormindo com ele. Eu fui pro banheiro para atender o telefone, para não acordar ele e tudo mais. Mas foi bem marcante porque eu atendi, aí ele disse, quem está falando é o Thiago Link? Eu falei, sim. Ele repetiu, Thiago Link, o novo membro do American Brass Quintet. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi, por favor, não me diga que é uma brincadeira. Porque ele é muito brincalhão, né? Ele faz muita piada e tá sempre brincando. E eu já tinha observado isso no meu teste com eles, né?
Então eu lembro que a minha reação foi essa, né? Por favor, não me diz que é uma brincadeira, né? Ele falou, não. Só faltava, Aí né? só faltava, né? Acho que ele não chegaria tão longe assim, né? Mas foi, claro, bem marcante, porque, como eu comentei antes, o fato de simplesmente tocar um concerto com um quinteto já era algo muito, muito significativo e inimaginável, né? E aí receber a notícia de que, poxa, eles, depois de terem ouvido tanta gente, feito concertos com outros músicos, e, claro, músicos incríveis, né? Pessoas que alguns eu conheço, outros não tive a oportunidade, mas sabendo que eram pessoas que igualmente capazes de assumir essa vaga e mesmo assim eles optaram pelo meu nome, foi de certa forma uma confirmação de todos aqueles pensamentos, né? De talvez, será que eu fiz a coisa certa? Vim pra cá, sair do meu país, tudo, né? Então deixar tudo pra trás, né? E literalmente, né? Deixar tudo pra trás é uma resposta, né? Sem dúvida. Sim. É isso aí, Thiago. É um prazer estar aqui com você. Da mesma forma. Você é um herói pra gente, pra nossa classe trompetística. Agradeço. No Brasil, porque chegar onde você chegou não é pra qualquer um. Ainda mais com essa história de filme. Parece um roteiro de filme, as coisas foram se encaixando. Foram. Quando é pra ser, as coisas vão acontecendo. Com certeza. Vão acontecendo. E obrigado por me receber aqui hoje. Eu te agradeço, muito feliz em te rever, né? Eu fico feliz de novo em contribuir com o teu canal. E sucesso sempre. Espero que eu acho que, se tu me permite, Bruno, compartilhar um pouco disso. Tu comentou, né, que eu, de certa forma, sirvo de inspiração, principalmente para os trompetistas no Brasil. Fico muito honrado com isso e muito feliz, acima de tudo, de uma forma muito pequena, mas mostrar que é possível, né? Apesar de todas as dificuldades, como a gente comentou no início da conversa, né? Não é tão fácil no nosso país, mas com determinação e acreditando é possível. Então, se de certa forma o que eu faço pode mostrar que é possível, isso já me deixa muito feliz. Eu acho que até é motivo de maior realização do que tudo isso que acontece na minha própria vida, mas é mostrar para outras pessoas que literalmente qualquer pessoa pode, né? Desculpa tomar esse tempo no final, mas só acho que maravilha. Gostaria de compartilhar isso. Maravilha. E agora a gente vai gravar um tour aqui pela escola. Vamos lá. Bora.